bom dia. Paz do Senhor a todos. Com imensa alegria estamos aqui novamente para celebrarmos mais uma grande oportunidade de falarmos sobre a palavra do Senhor, de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e da importância da lei de Deus para a nossa vida, essa lei que foi dada ao povo, para que o povo pudesse viver em conformidade com a lei de Deus e que tão útil é para as nossas vidas hoje. Muitas vezes nós olhamos para textos como esse, em Êxodo capítulo 22, e imaginamos assim, não, mas isso daí aconteceu lá, eram leis de acordo com a cultura que se vivia naquele período, hoje já não é mais assim, eu vivo no tempo da graça, já não é mais assim. Até que ponto que isso é necessário na nossa vida hoje, nos dias de hoje, essa lei tão preciosa que o Senhor nos dá? Nós falaremos sobre isso hoje. E esse texto de Êxodo capítulo 22, ele fala, Deus continua a mostrar sua lei ao povo. Deus continua a mostrar sua lei ao povo. Essa foi exatamente a mesma abertura que eu usei no capítulo 21 e usarei no 23, no 24, porque Deus está falando acerca dessa continuidade. Que Deus deu a Moisés 10 mandamentos, e nesses 10 mandamentos ele fez um resumo daquilo que é a lei de Deus. E agora, nesse momento, ele está ensinando passo a passo de como proceder de acordo com aquilo que ele quer que cumpra nos 10 mandamentos. O interessante é que o Senhor ensina como adorar, de que maneira devemos nos achegar ao Senhor. E é muito interessante sabermos que se o Senhor não nos ensinar, nós não sabemos como adorar o Senhor. Nós não sabemos como nos portar diante do Senhor. É claro que muitos aspectos dessa lei, ela tem questões morais que até o ímpio concorda com ela, até o ímpio vai lá, olha para esse tipo de lei e fala, de fato, esse é um manual de convívio social normal, entendeu? Mas, a própria palavra nos fala, o apóstolo Paulo fala que o homem tem essa lei de Deus no próprio coração. Porém, também na carta aos Hebreus, como nós lemos na semana passada, ele fala assim, olha, essas leis aqui são o que aconteceu no Velho Testamento é a sombra, ou seja, é algo que foi usado como exemplo para que nós possamos viver em conformidade de vida com o Senhor hoje. A lei de Deus é aplicada de maneira direta na nossa vida, porém ela é aplicada nos aspectos culturais. Elas nos servem como exemplos para que nós possamos aplicar ela na nossa cultura nos dias de hoje. E assim sim, servimos ao Senhor de maneira perfeita, de maneira plena, como o Senhor quer que nós o servamos, em nome de Jesus. Então nós vimos no capítulo 21 algumas leis acerca de servos, de como você deve tratar o servo, de que maneira que você não deve maltratar o servo e que existem leis que protegiam aquele servo e que garantiam a liberdade daquele servo ao final daquele período, de que maneira que nós deveríamos nos portar diante dos nossos animais que se ferisse alguém, e leis acerca que garantem proteção à vida humana. Isso daí, lá nos 10 mandamentos, existem o não matarás, existe o não cobiçarás, e essas leis se aplicam dentro desses parâmetros que Deus falou. Agora, hoje, nesse momento, a lei de Deus começa falando acerca de roubos. Especificamente, se referindo ao 8º mandamento, que diz, não furtarás. E essa lei de Deus é uma lei que é aplicada no nosso dia hoje, é uma lei que o mundo existe no nosso Código Penal com as suas leis e as suas prerrogativas ali. E tanto nós cristãos como quaisquer pessoas do mundo entende essa lei como algo absolutamente necessário nos nossos dias de hoje, sendo cristãos ou não, ou ateus, ou enfim, de qualquer maneira que a pessoa seja, ela não quer ser lesada, logicamente, por um roubo. A pessoa trabalha, conquista com o suor do seu rosto aquele benefício e de repente alguém entra lá simplesmente e rouba.
Então, a lei de Deus, ela tem uma prioridade. A lei de Deus visa proteger a propriedade dos seus filhos. E aí talvez alguém nesse momento até diga assim, não, mas a nossa prioridade, o nosso tesouro, a palavra fala que o tesouro nosso não está no céu, a gente não pode juntar tesouros na terra, nosso tesouro está no céu. Porém, na oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus nos ensina a pedir ao Senhor pelo pão nosso de cada dia. E quando nós pedimos pelo pão nosso de cada dia, é aquilo que o Senhor permite que nós tenhamos. Uns mais, outros menos. Outros têm muito, outros nem tanto. Mas porém é o pão, é o sustento, é referente ao sustento das nossas vidas. De repente, nós conquistamos com o suor do nosso rosto, o Senhor nos abençoa, como a palavra nos fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porém, tudo aquilo que nós fazemos com nossos ganhos, com o suor do nosso rosto, precisa ser preservado. E a palavra do Senhor nos garante essa preservação. Olha só, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo, ou seja, matar, ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Vamos entender isso aqui. Olha que pena mais pesada que se aplica. Aqui nesse momento, Deus fala, olha, o crime ele tem que não compensar. O crime ele não pode ser compensatório. Então, se você roubar um boi de alguém, e aqui quando se fala de boi, não é no conceito que nós temos hoje. O boi aqui era uma ferramenta de trabalho. O boi aqui era algo que era treinado, era para aquele tipo de trabalho. Então, perder um boi aqui era um prejuízo muito grande. E as ovelhas eram, enfim, eram abatidas para venda de carnes, eram abatidas era se usada a lã dessas ovelhas. Então, assim, eram propriedades que as pessoas adquiriam ali, naquele momento, e que se você fosse lá e roubasse essa propriedade, você deveria pagar e deveria restituir até 5 vezes mais. E muitas vezes nós olhamos para o nosso Código Penal de hoje e muitas vezes a gente entende que o bandido imagina que compensa. Existem muitos bandidos que vivem daquilo que ele roubou e de maneira que ele já cumpriu a lei. Porém, depois que ele cumpriu a lei, ele roubou, ele foi penalizado pela lei, cumpriu o seu período de prisão e depois vai usufruir daquilo que ele roubou. Eu vi uma reportagem, né, que passou no jornal. Um homem foi pego num carrão muito luxuoso, com mulheres ali, enfim, foi parado. O policial perguntou para ele assim, você trabalha com o quê? Ele falou, não trabalho não, eu sou ex-presidiário, eu estava preso, mas agora já tô livre. Aí ele pegou e falou, você é presidiário e tá liberado. Cumpri o que eu tinha que cumprir e hoje eu tô vivendo daquilo que eu tinha, o fruto do meu roubo, né? E essa resposta foi um tapa na cara da sociedade, porque quem foi lesado naquele período ficou lesado. E ele cumpriu, ficou um período trancado, um período preso, porém ele pode usufruir, ou seja, ele imagina que, olha, o crime compensou. E aqui, se existisse talvez uma lei, que seria muito difícil aplicar isso na nossa cultura, no nosso período de hoje. Uma lei que obrigasse o defrator a restituir aquele que ele roubou, porque muitas vezes você luta, você consegue ter um patrimônio e de repente alguém rouba. E aí alguém fala, pode ficar tranquilo que a pessoa que te roubou foi presa, vai ficar 2 anos preso. Poxa, dá um sentimento de satisfação na justiça, você não vai ter recuperado esse bem. E essa pessoa que está lá vai usar aquilo que ela roubou de você para poder pegar e sair de lá e viver luxuosamente, dentro da lei. Naquele momento, o policial ele não tinha nada que pudesse pegar e fazer com que ele fosse preso. Então, ou seja, então a lei de Deus ela visa muito disso, de fazer com que a pessoa
que cometeu o erro, que pague por ele. Se ela não tiver como pagar, restituir com dinheiro, essa pessoa vai ser escrava. Ela vai ter que trabalhar à força. E aí existiam leis que protegiam ele contra isso. Então, nesse primeiro momento, a lei ela visa proteger o patrimônio dos filhos de Deus. E olha só como esse capítulo continua. Se o ladrão for pego arrombando, for ferido, se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. E essa parte é uma parte muito polêmica. Então, naquele momento, se alguém fosse arrombar a porta, então o dono da casa teria, pela lei de Deus, de maneira legítima, ele poderia, se ele ferisse esse ladrão que estava arrombando a sua casa, e pegar e você, para proteger a sua família, você acabasse matando esse bandido, você não seria culpado perante a lei e diante de Deus. Existem leis nesse sentido no nosso Código Penal também. Se você tiver portar uma arma dentro da sua casa, alguém arrombar a sua casa, entrar lá dentro e você matar, você não é incriminado como um homicídio doloso. Porém, a lei de Deus ela traz algo de diferente. Mas se isso acontecer depois do sol nascer, será culpado de homicídio. Um ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Então aqui nesse momento existe algo de... Ele fala, olha, você pode ferir para defender a família, porém, se for à noite. Se for de dia e você matar ele, se o sol tiver nascido, você poder identificar se você tinha condições de impedir aquele roubo, sem que seja por questão de morte, você será culpado. Aqui nós entendemos essa diferenciação entre dia e noite, que a palavra nos fala, porque a separação entre homicídio culposo e doloso diante da lei de Deus. Porque assim, nesse período, era tudo escuro, não tinha iluminação que nós temos hoje. Então, não teria como você identificar em qual era o grau de risco que a sua família estava correndo se alguém arrombasse a sua porta durante a noite. De dia, talvez você tivesse alguma possibilidade de tentar inibir aquele bandido. Então, aqui a palavra nos está falando que a lei de Deus, ela diz que a vida do bandido importa, e importa muito. Ela é mais importante até do que a minha propriedade. Porém, eu preciso entender essa diferenciação. E aí esse texto é um texto um tanto quanto polêmico, porque exige uma legítima defesa. E olha só o que a palavra nos fala em relação a essa legítima defesa. O próprio Senhor Jesus, ele nos fala sobre os seus discípulos andar armados. Olha só. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o aforje. E o que não tem espada, vende sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, é o suficiente. Então, nesse momento aqui agora, o próprio Senhor Jesus, eles fala que os seus apóstolos poderiam andar armados, desde que fossem para defender a sua própria vida contra os malfeitores. E aí nós lembramos aquele texto que Pedro, ele corta a orelha daquele soldado de Malco, e Jesus vai lá e cola a orelha de novo. Aí nós falamos, mas peraí, né? Então Pedro estava usando uma espada, né? Mas ele não poderia defender Jesus que estava sendo morto ali. Lembrando que ali haviam mais de 300 pessoas, 300 soldados, com porretes, a Bíblia nos fala com porretes e espada, todos eles armados, e Pedro estava com a espada. Como é que ele ia se defender em relação daquele jeito? Mas principalmente, o evangelho ele não pode ser defendido com a espada. Tudo aquilo que aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor diante de um propósito de Deus.
ali não poderia se aplicar uma legítima defesa. Ele não estava sendo, num determinado momento, ele sendo obrigado a defender a sua própria vida ali contra alguém, e ele usou a espada para isso. Mas a palavra do Senhor nos fala que nós poderemos usar a espada, de acordo com para proteger a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Porém, quando a Bíblia nos fala em relação a esse contexto de, olha, mas se o sol nascer, você será culpado, se você tinha como evitar o homicídio, você será culpado, entra uma outra questão. Tudo bem, se a pessoa vai defender a sua família, a sua casa, ela possivelmente precisa estar armada, né? Aquele negócio de matar a pessoa com... Às vezes alguém pode falar, não, mas eu assisti a sessão da tarde, e na sessão da tarde ele matava assim, virava o pescoço assim e matava. Isso não dá para ser aplicado de maneira nenhuma, até porque se alguém for entrar na casa, ela vai estar preparada para algo assim, né? Porém, existem excessos nesse sentido. Eu lembro na empresa que eu trabalhava, o rapaz que fazia a segurança da empresa, ele era um ex-policial, um policial aposentado, né? E ele estava na conferência um dia e o bandido chegou para assaltar. O bandido, ele percebeu, pela experiência toda que ele tinha como policial, que o bandido era inexperiente. Então, no vacilo do bandido, ele tomou a arma do bandido, colocou o bandido no chão, ajoelhado, e simplesmente deu 5 tiros no bandido com a própria arma dele e matou. Diante da lei de Deus, era necessário isso? Será que, pelo fato dele estar tentando um homicídio, um assalto, ele precisava ter agido daquela maneira? Ter matado o bandido? Uma vez que o bandido estava dominado. A vida dele não estava mais em risco. Ele já havia tomado a arma do bandido. Ele decidiu simplesmente tirar a vida do bandido. A lei de Deus reprova terminantemente qualquer tipo nesse sentido. Porém, se você não tiver como evitar para proteger a sua família, você pode agir dessa maneira. E de acordo com esse texto, né, essa restituição que a palavra nos fala, que olha, se alguém roubar, terá que restituir 4 ou 5 vezes, Zaqueu entendeu muito bem o que essa palavra falou acerca nesse sentido. E olha só como foi a conversão de Zaqueu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aqui nesse momento, a gente olhando para esse texto, Zaqueu entendeu: olha, hoje eu entendo quem é esse Deus e o que esse Deus representa na minha vida. Então, eu cumprirei à risca a minha lei. Eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que eu roubei. Então, que nós possamos ter esse entendimento sobre a lei de Deus. Mas, como essa lei de Deus continua nos ensinando? A lei de Deus acerca do prejuízo involuntário. Bom, tudo bem, o boi foi roubado, tudo mais, né? Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Então aqui deu para entender essa questão? O ladrão foi lá, roubou o boi, e se esse boi foi encontrado vivo, bom, ele roubou, mas ele não deu tempo de vender, ou de matar o boi, ou de, enfim, né? O boi foi encontrado vivo. Então você não precisa pagar 5 vezes, você vai pagar o dobro. Então você tem uma flexibilização, e essa palavra que está sendo tão usada nos dias de hoje, dessa lei de Deus. Então, beleza, você tem aquela chance de pagar de maneira mais branda. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo do outro, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha.
Olha como a seriedade da lei de Deus. Então, de repente, em determinado momento, beleza, não vou roubar, não vou nada. Mas eu estou conduzindo a minha pastagem. E aí ela entrou, o meu rebanho entrou na pastagem de outro e foi lá e consumiu do que o irmão tinha. Então a lei de Deus fala de maneira clara. Você deverá restituir com o melhor do que você tem, você deverá restituir aquilo. Ah, mas eu não tive culpa. Estava sob a sua responsabilidade, você deve restituir aquilo que foi prejuízo do irmão. Se o fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos do trigo, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Então, imagina-se a dificuldade que se tem de controlar o fogo. Só que, se o fogo acontecer na minha propriedade e, de repente, o fogo chegar até a outra propriedade e acabar trazendo prejuízo para o irmão, eu deverei restituir aquilo o prejuízo que eu trouxe. Nos nossos dias de hoje, nós vemos que é legítimo essa questão que nós aplicamos na nossa vida hoje. De repente, eu estou conduzindo meu veículo e eu cometo uma infração de trânsito e acabo batendo no carro de alguém. Então, é justo que eu vá lá e pague o prejuízo. Foi sem querer, foi totalmente sem querer. Mas é justo, diante da lei de Deus, que eu pague esse prejuízo. Segundo a lei humana, não existe nenhum artigo da lei que obrigue eu a pagar. Porém, diante da lei de Deus, eu tenho a obrigação de pagar, mesmo que tenha sido de maneira involuntária. Nós vemos como essa lei de Deus, que foi tida há tanto tempo atrás, como ela é aplicada na nossa vida nos dias de hoje. E olha só como a lei de Deus continua nos ensinando. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e esses forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-lo em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Olha a questão da lei. Olha, de repente, beleza. Então eu vou pegar o meu bem e vou deixar na casa do próximo. E aí o ladrão entrou lá dentro e roubou os meus bens na casa que o irmão colocou. Então, nesse momento, eles irão fazer o quê? Bom, vão tentar primeiramente encontrar o ladrão. Se o ladrão for encontrado, ele vai ter que pagar, e o bem foi encontrado, ele vai ter que pagar em dobro aquilo que ele roubou. Se o ladrão não for encontrado, esse irmão que estava de posse do meu bem, ele terá que prestar conta desses bens. E ele será levado, deverá comparecer perante juízes. E nós lembramos no capítulo 19 que Moisés colocou líderes para o povo, para que o povo pudesse, esse juízo pudesse julgar as causas do povo. E esses juízes eles eram instituídos por Deus, como palavra de Deus. Então a palavra deles tinha um peso muito grande. Então aqui o próprio Deus está dando fé pública para esse povo. Olha, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes que se determine se ele não lançou ou não mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declarar culpado restituirá em dobro o próximo. E aqui esse versículo ele fala de duas questões diferentes. Primeiramente, a palavra de Deus nos dá total poder aos juízes que julgavam aquelas questões. Aquelas questões eles eram garantidas por Deus, o decreto daqueles juízes. E segundo, quando a palavra nos fala, olha, foi encontrado algo que me pertence na mão do outro. Ah, mas eu achei. Nesse caso, o achado é roubado. No nosso tempo, a gente tem aquele ditado que fala, achado não é roubado, né?
Nesse caso aqui, o achado, e não, se não procurou o dono, ele é roubado sim. Entendeu? A lei de Deus garante essa questão. Então, como esse texto continua? A lei de Deus torna legítimo o juramento diante de Deus. Então, nós vimos, principalmente naqueles filmes americanos, que o pessoal jura com a mão na Bíblia, coloca a Bíblia assim, coloca a mão em cima, e aí jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade diante de Deus, tal. E, infelizmente, esse tipo de juramento perdeu totalmente o valor. Pela corrupção humana, o homem é extremamente corrupto. Porém, aqui nesse momento aqui, Deus ele fala que esse tipo de juramento deve ser considerado como um juramento verdadeiro, como critério para que não se condene alguém. Dá para imaginar isso nos dias de hoje? Alguém que jura diante de Deus algo que não fez ou algo que fez, né? E esse juramento será levado em conta. Porém, olha o que a palavra nos fala. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal, para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, ou for levado sem que ninguém veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Vamos entender isso aqui. Então, de repente, eu deixo um animal meu na casa de alguém, para que essa pessoa cuide. E aí, esse animal morre, ou ele é roubado, enfim, acontece, ou ele é ferido. Então, eu vou lá e eu levo essa causa perante os juízes. E essa pessoa que ficou com o meu animal, se ela falar, gente, olha, eu não tive culpa, né? Eu fiz tudo o que eu pude e tudo mais, eu não tive culpa. Então, se essa pessoa for jurar diante de Deus, então esse juramento ele deverá ser considerado. E aí ele não terá que restituir. E olha a seriedade que eles tinham diante desse juramento. E como isso se perdeu ao longo do tempo. Hoje em dia não se pode confiar, logicamente, nesse tipo de juramento. Claro que não. Não tem a menor possibilidade de se considerar esse tipo de coisa. Mas nesse momento, diante do povo que conhece o Senhor, diante do povo que está ali convivendo na aliança de Deus, esse tipo de juramento ele não poderia jamais ser feito em vão. Então, se a pessoa estivesse jurando diante de Deus, significa que esse juramento ele era verdadeiro. Será que nós temos esse caráter? A palavra de Deus ela é imutável. Infelizmente, a corrupção humana invalidou esse tipo de juramento. Eu não posso confiar sequer nos meus irmãos da fé se essa pessoa jurar diante de Deus. Imagina qualquer pessoa no nosso tempo. Porém, o juramento diante de Deus, ele deve ser feito de maneira verdadeira. E olha só. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, esse terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer a restituição. Tá, beleza. Se for roubado e ele tiver, olha, eu não tenho, eu guardei o animal, mas ele foi roubado, fazer o quê? Então, você que guarda o animal, você tem a obrigação de restituir dobrado essa pessoa. Então, toma cuidado para quem você deixa seu animal, né? E também, se caso tenha acontecido de alguma fera ter ido lá e matado o animal, então aí nesse caso não haverá restituição. Não será necessária a restituição, contanto que você traga a carcaça desse animal que foi ferido. Tá bem? Vamos dar continuidade então naquilo que a lei do Senhor nos fala. A lei acerca de empréstimo e aluguéis. E aqui é uma coisa complicada. De que maneira que se fazia empréstimo ou se alugava algo diante desse povo da aliança.
né? De que maneira que era tratado isso? Olha que a palavra nos fala. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou o emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Então aqui nesse momento eu tenho, nesse caso eram animais, né? Vamos dizer hoje um carro, vamos dizer dentro da nossa cultura hoje, eu pego um carro emprestado de alguém, né? E eu de repente eu vou lá e bato esse carro, né? Se o dono do carro estiver junto comigo, eu não tenho obrigação de fazer a restituição. Mas se o dono do carro, ele emprestou o carro para mim, e eu vou lá e bato o carro, então eu sou obrigado a restituir o carro. Porém, se eu alugar um carro, eu vou lá na locadora, eu alugo o carro e aí de repente eu bato. Esse valor do aluguel deverá já ser previsto essa questão desse prejuízo. Então, o valor do aluguel ficará para que o dano que eu causei seja restituído, né? Então, imagino que o pessoal devia de ter bastante resguardo nessa questão de fazer empréstimos ou até de alugar, né? E assim a lei continua, a lei do Senhor continua. Olha só o que ele nos fala. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o seu pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Então, aqui nesse momento, fala sobre a questão da relação sexual fora do casamento. Então, ele fala, olha, se você seduzir uma moça virgem que ainda não tenha compromisso, e você foi lá, você conseguiu seduzir ela e você teve relação com ela, você terá que pagar o dote e você será obrigado a tomar ela por mulher. Nós vimos lá quando Jacó, por exemplo, ele tinha Raquel e Lia, então ele pagou o dote, era uma cultura muito comum, certo? Então, assim, para eu assumir um casamento, eu teria que demonstrar que eu teria condições de fato de manter esse casamento, então eu teria que pagar para a família um dote, um valor, para que eu pudesse manter essa família que eu estou tendo agora. Era algo absolutamente normal naquele período. Porém, quando Jacó se deitou com Lia, foi enganado. Ele se deitou com Lia. Como ele já se deitou com a Lia enganado, sem saber que era ela, mas como ele já se deitou com ela, então ele foi obrigado a se casar com ela. E aí ele teve que pagar mais 7 anos do dote para outra filha. Aí ele se deitou com a filha certa, né? Mas se o pai se recusar a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Então, aqui essa lei visa resguardar a integridade da mulher para que ela tenha certeza com quem que ela vai estar se relacionando. Até porque também, se ela fizer isso, ela vai ser desonrada e ela ficará sem ter com quem a proteja. Então, a palavra de Deus, elas falam. Então, vocês tenham muito cuidado se vocês forem cometer esse tipo de questão diante de Deus. E olha só como a palavra de Deus continua nos falando. A lei acerca de imoralidades e bestialidades. Essa é uma questão muito interessante da palavra de Deus. A lei acerca das imoralidades e da bestialidade. Então, você, não sendo casado, seduzindo uma virgem, e você comete o ato sexual, você está cometendo uma imoralidade. Você está cometendo algo imoral e você deve pagar o dote e tomar ela por esposa. Se o pai dela não quiser, não, esse cara eu não vou entregar minha filha para esse cara, não. E você, mesmo assim, você vai ser obrigado a pagar o dote. Mas olha só essa questão. Não deixem viver a feiticeira.
Então aqui, essa é uma lei muito pesada. Se tiver feitiçaria no povo, ela deverá morrer, né? Todo aquele que tiver relação sexual com o animal terá que ser executado. Então aqui a gente fala, nossa, mas essa lei é muito pesada, né? Será que a questão está toda na relação com o animal, né? Se tem uma relação com o animal, será que esse é o motivo de matar alguém? De repente, sei lá, né? É algo que não é legal, mas assim, né? De repente não é necessário uma lei tão pesada assim. Então, olha só que a palavra nos fala lá em Levítico. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Então a questão do animal, ela não é somente um ato abominável, um ato feio ali, propriamente dito, mas fazia parte de um ritual do povo cananeu, ter relação sexual com animais como forma de culto. Então, se você prestava culto dessa maneira, se você fazia isso, você estava imitando o ritual daquele povo abominável. Então, por isso, para que não se tornasse uma cultura, uma prevaricação, então, por isso, a pessoa deveria ser morta. Hoje não se aplica algo, uma bestialidade, dessa maneira, com essa seriedade, entendeu? Só que a palavra do Senhor nos fala que não teremos direito ao reino dos céus e essa é uma morte eterna. Então a condenação, ela existe. Não dessa maneira com que ela era aplicada aí, mas é tão grave quanto. E olha só esse texto que interessante. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. E aqui a gente pode concluir de que maneira que era feita a oferta. Então, de repente, eu estava arrependido. Então, o que eu fazia? Eu ofertava, essa era a forma de culto, era dessa maneira que as pessoas se chegavam diante de Deus. Então, esse tipo de questão era uma questão absolutamente normal. Então, uma pessoa que fazia uma oferta é porque estava de fato arrependido do seu pecado e queria se chegar diante de Deus. Porém, não é de qualquer maneira que você deve fazer isso. Nós vimos aqui, a palavra do Senhor fala que só há um único Redentor. Só há um por meio de quem nós possamos chegar a Deus. Se nós nos dobramos a outro, nós estamos cometendo um erro grave. A palavra nos fala, olha, você deve oferecer sacrifícios, deve oferecer louvores, deve prestar culto, mas ao Deus verdadeiro. Nesse caso não existe aquele negócio de, mas a pessoa fez com tão boa intenção, a pessoa se dobrou diante daquela divindade ali, mas o importante é a intenção do coração. Se a intenção do coração, somente por si só, ela não é o suficiente. Deve ser necessário, sim, que se tenha boa intenção, mas que, porém, você se vá diante do Deus verdadeiro, diante do verdadeiro Redentor, diante daquele ao qual Deus instituiu, que é por meio do Filho que deverá ser feito toda a reverência e é através dele que nós conseguimos a nossa salvação. E olha só como a lei continua. A lei de Deus acerca dos órfãos e viúvas. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas, e seus filhos ficarão órfãos. Olha a seriedade desse mandamento. Então, aqui Deus lembrou que eles foram estrangeiros no Egito e foram maltratados ali, foram colocados como escravos,
foram humilhados ali. E eles não tinham como sair. Num determinado momento, eles foram até o Egito, foram muito bem recebidos pelo faraó da época por causa de José, né? Porém, quando aquele faraó morreu e todo mundo conhecia José morreu, o povo falou: olha, vocês estão aqui, vocês não têm como voltar, vocês não têm para onde ir, então vocês serão obrigados a serem escravos. E era uma escravidão extremamente pesada. E aqui quando fala, olha, não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, é porque os órfãos e as viúvas haviam perdido aquele que era o provedor deles. Eram pessoas que estavam, não existiam como é hoje, né? De repente tem os pensionistas ali, o marido morre, ela fica recebendo a pensão do marido. Nessa época não era assim. Quem trabalhava para trazer o sustento da casa era o marido, era o pai. Então, uma vez que ela perdesse esse sustento, ela tinha uma imensa dificuldade. E olha só como que a palavra de Deus ela fala no Novo Testamento sobre essa questão. Olha só. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, na prisão, não visitastes. E olha só o que Tiago nos fala. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui, a lei de Deus aqui, com Cristo, vai mais além ainda. Entendeu? Olha, que lá a palavra de Deus fala, olha, vocês não maltratem. Mas a lei de Deus aqui, quando Jesus fala, se você deixar de ajudar. Então a lei é ainda mais severa. Você não simplesmente não ajudou, mas você ainda assim, você não simplesmente maltratou, mas você deixou de ajudar. Isso daí caracteriza em dolo para condenação eterna. Então nós vemos que Jesus Cristo não veio simplesmente para pegar e deixar a coisa mais branda. Pelo contrário, ele veio trazer aplicações mais do que rigorosas para a lei de Deus, que já era difícil de ser cumprida. Né? Olha como esse texto continua. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado, que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Então aqui a palavra nos fala sobre algo muito importante. Olha, você não vai fazer empréstimo dentro do seu povo aí visando lucro. Não cobrem juros. Que não haja agiotas aí no meio aí cobrando juros altos visando lucro. E se vocês tomarem a capa dele como garantia, antes que o sol se ponha, ou seja, para que ele não passe frio. De repente ele tem só essa capa para se cobrir. Então você não tome, porque você deverá ser responsabilizado por isso. Então é algo. Então aqui Deus mostra a misericórdia que uns devem ter para com os outros. Eles deverão ter misericórdia uns dos outros. Esse convívio que eles vão ter entre eles deverá ser um convívio de paz, um convívio de amor, um convívio que um possa ajudar um ao outro. A Bíblia, em momento nenhum, ela fala, olha, vai ser, agora, a partir de agora, o regime de Deus vai ser um regime socialista. Todo mundo vai ter que conviver mais ou menos do mesmo jeito. Não. Existem os senhores, existem as pessoas que têm mais bens, outras pessoas que têm menos bens. Porém,
todos nós deveremos conviver como irmãos, porque o Senhor é misericordioso. E Ele quer que todos nós assim sejamos também. Está vendo a lei de Deus que ela visa trazer essa questão mais humana do convívio entre nós todos? Se todos nós seguíssemos a lei de Deus à risca, a lei de Deus ela é boa e ela é proveitosa para a nossa vida. Porém, a dificuldade da lei está justamente em quem deveria cumprir, que somos nós. Amém? E olha só a conclusão desse capítulo tão precioso para a nossa vida. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Então aqui existem mandamentos que falam para não tomar o nome do Senhor em vão. Então aqui ele falou, olha, ele não está só citando o segundo mandamento para não tomar o nome de Deus em vão, como ele está dizendo para que o povo tenha um respeito pelas autoridades. Olha, essas autoridades que vão estar falando aqui, elas vão estar, a força de lei que eles impuserem, ela terá, primeiramente, um caráter espiritual, porque eu estou dando a eles o poder de decidir por vocês. Muitas vezes nós temos dificuldade principalmente hoje no nosso tempo, né? Pessoas de cumprirmos a lei, de respeitarmos as pessoas que são as nossas autoridades, né? E muitas vezes a gente vê essas autoridades tão corruptas e poxa, né, o povo tá sofrendo com essa questão dessa pandemia e estão fazendo hospitais e estão superfaturando, né? Só que a palavra de Deus fala que nós devemos não amaldiçoarem, olha o que a palavra nos fala, não blasfemem contra Deus e nem amaldiçoem a uma autoridade do seu povo. Isso vale para nós nos nossos dias de hoje. Nós não podemos amaldiçoar as autoridades do nosso povo hoje. Nós devemos orar por elas e devemos cumprir as leis que nos são impostas, porque apesar de tudo, elas foram instituídas por Deus. E olha só, não retenham as ofertas das suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria de vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entregue-a a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam carne nenhuma. Não comam carne de nenhum. Então aqui, dessa maneira, termina esse capítulo. E ele fala assim, olha, vocês deverão trazer ofertas. Aqui ficou cortado, eu peço perdão aos irmãos, ficou cortado. Mas aqui é carne de nenhum animal dilacerado, certo? Foi dilacerado um animal, mas assim, você conseguiu afugentar o predador, e aí você vai lá e vai comer a carne do animal que foi afugentado, que está dilacerado. Ele manda não fazermos isso. E aqui a Bíblia fala para que nós não retenhamos as ofertas. Por quê? O Senhor nos dá, nós colhemos, nós devemos levar ao templo as nossas ofertas para que o Senhor abençoe a nossa colheita. E ele fala, não tenham essa dificuldade dessa colheita. A questão da consagração dos filhos e dos primogênitos, nós vimos lá no Êxodo capítulo 12, que o primeiro filho deve ser consagrado para servir ao Senhor na casa do Senhor. E o primeiro animal, a primeira cria, deverá ser sacrificada ao Senhor. E quando os filhos perguntarem por que está fazendo isso, aí deverá lembrar ele deverá ensiná-lo que essa questão ela foi imposta por Deus, porque Deus um dia o libertou. Eu gostaria de falar sobre essa questão da oferta que a palavra nos fala, e tem um salmo aqui, o Salmo 116, que relata de maneira maravilhosa isso que esse texto nos fala. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então aqui o salmista faz uma pergunta, o que eu poderia dar ao Senhor? Eu tenho tantos benefícios, o que eu poderia dar ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo.
Então aqui o salmista, ele fala, e é uma complementação daquilo que o texto nos fala, olha, não retenha, não tenha medo de trazer à casa do Senhor aquilo que é justo. E aqui o salmista fala, o que eu poderia dar ao Senhor? Eu tenho tantos benefícios que essa oferta que eu trago ao Senhor, ela praticamente ela não significa. Mas eu preciso cumprir essa lei do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor e para que eu possa demonstrar a minha fidelidade. E olha só, tomarei o cálice da salvação. Isso tem a ver com a alegria da salvação. Toda vez que se fala do cálice, está se falando da alegria da salvação. Então, servir ao Senhor, eu reconheço o que o Senhor tem feito na minha vida, então eu me alegro em servir ao Senhor. E eu invocarei o nome do Senhor, ou seja, eu prestarei culto a Deus. Eu me alegro na presença do Senhor e presto culto ao Senhor. E é dessa maneira que termina esse capítulo tão precioso para a nossa vida. Espero que os irmãos tenham entendido. Espero que tenha sido bênção na vida dos irmãos. Ele tem uma questão cultural, mas ele tem também algo que é precioso e se aplica de maneira maravilhosa no nosso tempo, nos dias de hoje. E a lei do Senhor continua sendo válida. E no próximo capítulo, capítulo 23, continuaremos falando da lei de Deus. Essa lei que foi dada a Moisés, lembrando que Moisés aqui subiu no monte e Deus está passou a tábua dos 10 mandamentos e passou uma série de leis para que detalhando aquilo que deverá ser cumprido diante da lei dos 10 mandamentos que o Senhor deu. Espero que tenha sido bênção na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, um ótimo domingo a todos. E às 18h30 teremos um culto abençoado com o nosso pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.